Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror de 2018, chamado Cine Pesadelo. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, uma garota chamada Samantha está andando pelas ruas à noite. Ao chegar em um cinema, ela percebe que está sendo exibido o filme The Thing in the Woods, com o seu nome nos créditos. Surpresa, ela decide entrar no cinema e assistir ao filme. Logo, Samantha vê uma versão ensanguentada de si mesma, fugindo de alguém na floresta. Esse alguém é revelado como o Soldador, um açougueiro gigante usando uma máscara de metal. Enquanto Samantha corre para salvar sua vida, ela tropeça em um cadáver, o que quase lhe causa um ataque cardíaco. Felizmente, seu namorado Jason chega ao local e a puxa para o lado. Então eles fogem do local, antes que o Soldador possa alcançá-los. Depois de horas de corrida, eles finalmente chegam à estrada e veem um veículo se aproximando. Jason imediatamente pede uma carona, e por sorte é um carro de polícia. Um policial gordinho aparece e pergunta ao casal por que a garota está coberta de sangue. Quando Jason explica tudo, ele finalmente concorda em lhes dar uma carona. Mas antes que eles possam sair, o Soldador chega na frente deles. O policial sai do carro e atira várias vezes no gigante, fazendo com que ele caia no chão. No entanto, quando ele se dirige ao carro, acidentalmente tropeça e atira em si mesmo, explodindo seus miolos. Depois, o Soldador se levanta e começa a perseguir o casal. Na cena seguinte, eles chegam à casa de um de seus amigos, Mike. Ele fica confuso ao ver o estado deles, então Samantha explica tudo. Nesse momento, o Soldador chega do lado de fora e joga um martelo, derrubando Mike no chão. Quando o Soldador tenta entrar, Jason bloqueia a porta e tira a espingarda da parede para atirar nele. Suas tentativas falham, pois o Soldador arromba a porta e entra na casa, antes de esfaquear Mike com uma arma. Jason atira nele, mas o Soldador usa Mike como escudo e consegue se salvar. Quando uma das balas atinge a cabeça de Mike, ela se despedaça espalhando sangue por toda a parte. Aterrorizada com o que viu, Samantha foge rapidamente para o porão. Depois disso, Jason começa a lutar com o Soldador, tentando usar uma faca contra ele. No entanto, o Soldador consegue esfaqueá-lo com a faca, e em seguida ele é queimado até a morte com uma ferramenta em chamas. Samantha entra no porão ao mesmo tempo e grita de terror ao encontrar cadáveres mutilados lá dentro. Ao ouvir o último grito do seu namorado, ela aceita o seu destino e decide morrer lutando em vez de fugir. Ela sai do porão com a intenção de matar o Soldador e o ataca. Surpreendentemente, ela o domina com facilidade. Segundos antes do Soldador ser morto, sua máscara é retirada. Acontece que o assassino não é outro, senão um amigo de Samantha, Fred. Ao ser questionado sobre o que está acontecendo, Fred pede que ela se lembre do que aconteceu no último fim de semana. A cena então muda para uma semana atrás, quando Samantha e seus amigos foram à floresta para uma noitada. As coisas estavam indo bem, até que de repente eles percebem algo grande caindo do céu. Jason aproveita a oportunidade para explorar a floresta e aumentar a aventura. Na hora seguinte, o grupo sai para procurar o objeto que caiu e descobre que ele causou um impacto no chão. Um curioso Jason toca a massa, fazendo com que um grande número de aranhas surja e persiga o grupo. Todos se assustam e tentam fugir, mas estranhamente as aranhas perseguem o grupo e entram em seus corpos de uma forma horrível. Depois de assumir o controle do corpo de uma pessoa, os insetos são capazes de controlá-la. Logo, todos exceto Fred são dominados pelas aranhas. De alguma forma, ele consegue chegar à cabana e decide que matará seus amigos para impedir que as aranhas espalhem o seu terror. Ele se veste estrategicamente com a roupa de solda e começa a matar todos os seus amigos. De volta ao presente, Samantha se lembra de tudo isso, inclusive de como a aranha entrou no seu corpo. Quando ela se dá conta, seu crânio se abre, revelando uma aranha escondida dentro dele. Fred imediatamente pega um machado e a mata com um golpe. Entretanto, quando ele sai da casa, um grande enxame de aranhas o cerca. Na cena seguinte, vemos Fred dirigindo um carro, indo em direção à cidade mais próxima. É possível ver movimentos dentro do seu crânio, o que deixa claro que ele também foi possuído pelas aranhas. A próxima história é sobre um jovem casal, David e Anna. Uma noite, eles decidem entrar sorrateiramente em um teatro vazio para fazer amor. Mas esse é o mesmo cinema em que Samantha estava. De repente, a tela se ilumina e o casal assiste a um filme estrelado por eles mesmos. Anna e David estão jantando em um restaurante como normalmente fariam, mas nesse filme, Anna tem uma leve cicatriz na bochecha. Embora David garanta que ela é bonita, ela se sente insegura por causa da cicatriz. Para ajudar na sua confiança, David se oferece para pagar a sua cirurgia plástica. Ele fala sobre a sua mãe
que fez várias plásticas no rosto e acha que isso é completamente normal. No dia seguinte, Anna está na clínica, onde Dr. Liner está verificando a sua cicatriz. O médico confirma que a cirurgia plástica removerá 95% da cicatriz e Anna concorda alegremente em fazer o procedimento. Logo, Anna é sedada e o médico faz sua mágica com ela. Enquanto dorme, ela sonha em caminhar até David no seu casamento, mas quando chega ao altar, encontra Dr. Liner e as enfermeiras carregando instrumentos ensanguentados. Com medo, Anna acorda e vê a enfermeira e David olhando para o seu rosto, que agora está enfaixado. Por causa dos medicamentos, Anna logo adormece e David aproveita a oportunidade para tirar fotos dela. Depois que Anna acorda, ela pede à enfermeira um espelho, mas a enfermeira rejeita o seu pedido e também não permite que ela faça ligações telefônicas. Anna acha estranho o fato de estar sendo isolada do mundo e decide sair do quarto para investigar. Ela encontra o computador da enfermeira e dá uma olhada nele para descobrir alguns fatos estranhos sobre a cirurgia. Antes que ela possa continuar investigando, a enfermeira retorna. Samantha decide fugir, mas no caminho percebe que alguém está pedindo ajuda dentro do quarto. Ela entra lá e fica horrorizada ao encontrar uma mulher cujos olhos e nariz foram cortados cirurgicamente, dando-lhes uma aparência desumana. Com medo, Anna tenta fugir, mas é notada pela enfermeira. Ela consegue nocautear a enfermeira e entrar no elevador, mas quando ele para, o médico está esperando por ela do lado de fora. Eles acedem à força e a levam de volta à mesa de operação para realizar mais uma cirurgia. Na cena seguinte, vemos Anna acordando ao lado de David. Ela tira as bandagens e tenta se olhar no espelho, mas, para o seu horror, não se parece mais com ela mesma. Sua estrutura facial mudou, ela tem várias cicatrizes e o seu nariz foi removido pela metade. Samantha grita alto enquanto a mãe de David entra no quarto e elogia sua aparência. A cena muda abruptamente de volta para o cinema, onde Anna está agora sozinha. Ela caminha e se depara com um projecionista que lhe explica que o filme é, na verdade, sobre seu pior pesadelo. A terceira história da série também começa do lado de fora do mesmo cinema. O padre de uma igreja chamado Benedict entra no cinema ao ver o seu nome exibido do lado de fora. Ele é convidado a se sentar e assiste a um filme sobre a sua igreja. Em seguida, somos apresentados a um garoto possuído chamado Peter, que está no telhado da igreja. Ele age de forma estranha e ameaça pular. Então, uma freira se aproxima freneticamente e tenta impedi-lo. Ela acaba o convencendo e Peter tenta segurar a sua mão. Entretanto, antes que ele consiga fazer isso, o espírito maligno o joga do telhado. O sangue se espalha por toda parte, chocando as pessoas que testemunham o acidente. À noite, uma das amigas de Peter, Dani, chora sua morte, enquanto a sua mãe tenta consolar a garota traumatizada. Em outro lugar, vemos o padre Benedict e a freira fazendo amor, contra as regras da igreja. De repente, eles ouvem um barulho nas proximidades e saem para investigar. Em choque, eles são recebidos por marcas de sangue por toda a igreja. No dia seguinte, Dani é intimidada por uma das suas amigas na igreja. Ela tenta se defender, o que faz com que o seu agressor seja atacado por uma força estranha. Quando todos estão se perguntando o que aconteceu, a garota percebe uma criatura semelhante a um demônio atrás da mãe de Dani. Mais tarde à noite, todas as meninas são possuídas por um espírito maligno. E a freira, tentando encontrar uma saída para isso, lê um livro sobre o assunto. Ela conclui que elas estão sendo atacadas por um demônio chamado Machite. Ela tenta transmitir a mensagem ao padre, mas ao mesmo tempo o espírito de Peter chega e informa que o demônio é alguém que eles conhecem. O pai e a freira acreditam que o espírito maligno está dentro de Dani, então decidem fazer um exorcismo nela, antes que seja tarde demais. Quando tentam fazer isso, a mãe de Dani intervém e a leva para longe deles. Mais tarde, o pai percebe que o demônio esteve dentro da mãe de Dani o tempo todo. Na cena seguinte, a mãe de Dani entra nos alojamentos das meninas e as tortura. O padre e a freira correm para o quarto e percebem que a boca de Dani está fechada com pontos. Logo, as crianças, sob a influência do demônio, começam a atacá-los. O padre e a freira tentam se defender, carregando uma espada, e relutantemente matam algumas crianças. Mas elas voltam à vida e matam brutalmente o padre. Enquanto isso, a mãe de Dani sobe no telhado e está pronta para tirar sua vida. A freira tenta impedi-la de tirar a própria vida, mas a mãe de Dani a agarra e as duas acabam caindo e morrendo. A mãe de Dani morre, mas a freira de alguma forma ainda está viva. É então revelado que o espírito maligno possuiu a freira. A cena volta para o cinema, onde o padre está sentado, aterrorizado. O projecionista aparece atrás dele,
bate nele com força e o mata. A próxima história é sobre uma mulher chamada Ellen, que também entra no cinema. Em seu filme, ela está dentro de um hospital com seus filhos, que zombam dela constantemente. Ellen dá uma olhada no hospital e acha tudo estranho, devido à sua saúde mental degradante. Mais tarde, quando se encontra com o médico, ela tenta explicar o ambiente estranho ao seu redor, mas é interrompida por uma chamada de emergência do assistente do médico. O médico então pede que Ellen o encontre no dia seguinte. Depois de deixar a sala sem querer, Ellen começa a entrar em pânico por não ver os seus filhos por perto. Ela os procura em todos os lugares e pergunta aos funcionários, mas ninguém parece lhe dar a atenção que ela precisa. Frustrada, Ellen tira uma pistola da sua bolsa e tenta atirar em si mesma. Segundos antes de puxar o gatilho, ela ouve a voz de seus filhos do lado de fora e a segue. Ela percebe as sombras do médico e de seus filhos do outro lado da porta. Eles estão conversando sobre o estado de saúde dela e como a única solução para ajudá-la seria fazer com que ela se matasse. Eles também mencionam que lhe forneceram uma arma com uma bala para o mesmo fim. Quando o médico diz que Ellen está ouvindo a conversa deles, ela se aproxima e atira na cabeça dele. Em seguida, ela arrasta seus filhos para fora do local e os leva para casa. A cena então muda novamente para o cinema, onde Ellen encontra uma arma dentro da sua bolsa mais uma vez. Sua história termina quando ouvimos um tiro, indicando que ela finalmente cometeu o ato. A última história é sobre um garoto chamado Riley. Ele está ouvindo música enquanto caminha por uma rua à noite quando percebe o cinema. Sem saber do horror que havia lá dentro, ele entra e assiste a um filme sobre si mesmo. No filme, ele é um pianista famoso e está tocando piano diante de uma grande multidão. Seus pais orgulhosos estão na plateia, curtindo o show. Após a apresentação, a família está em seu carro, quando um estranho sai do banco de trás e aponta uma arma para Riley. Ele ordena que os pais saiam do carro e se ajoelhem. Quando o pai de Riley revida, o sequestrador atira nele e na sua mãe. Riley tenta fugir, mas também é baleado pelo sequestrador. Na cena seguinte, vemos Riley acordando em um hospital, traumatizado pelo que aconteceu com seus pais. O médico evita qualquer pergunta que ele faça sobre seus pais, o que irrita o garoto. Enquanto está no hospital, Riley testemunha coisas bizarras acontecendo ao seu redor. Algumas horas depois, ele recebe a visita do sequestrador, que finge ser a sua família. Quando ele está prestes a matar o garoto, uma enfermeira chega e pede que ele volte no dia seguinte. Mais tarde, Riley conhece outro paciente chamado Casey, e enquanto conversam, ficamos sabendo que eles podem ver pessoas mortas. No dia seguinte, Riley tem uma visão da sua mãe pedindo que ele vá com ela. Casey intervém na conversa e pede à mulher que deixe Riley viver. Ela diz a ele para se manter forte e não cair nas palavras da sua mãe. Pouco tempo depois, a mãe de Riley mata a garota. Mais tarde naquela noite, o sequestrador se aproxima de Riley novamente e tenta matá-lo pela terceira vez. De alguma forma, o garoto consegue fugir e se esconder dentro de um dos containers do necrotério com o cadáver de Casey. Ele só consegue sair do container depois de alguns minutos, pensando que está seguro, mas o sequestrador ainda está procurando por ele. De repente, Riley tem outra visão da sua mãe pedindo que ele desista. Ao mesmo tempo, Casey sugere que ele lute e viva. Riley dá ouvidos a Casey e esfaqueia o sequestrador com uma vara no pescoço. Quando tudo termina, Riley está sendo escoltado para o seu quarto, quando o sequestrador morto aparece mais uma vez na sua frente. A cena então muda para o teatro, onde Riley está sentado, assustado com o que acabou de ver. O projecionista vem até ele e pede que corra se quiser salvar a sua vida. Ele também revela que todos os participantes anteriores estão mortos. Na cena final, o projecionista coloca a fita de Riley em uma prateleira, e quando a câmera amplia o zoom, vemos que ela contém um grande número dessas caixas. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.